Amém? Aquele que puder nessa noite, aquele que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 7. Lucas, capítulo 5, versículo 7. Quem abriu, diga assim, amém, pastor. Amém. Eita, a igreja não está dormindo, hein? Amém ou não amém? Amém. Agora sim, gente. Oh, glória. A Bíblia diz assim, ó. Então, preste atenção em algumas palavras que nós vamos ler, que elas serão palavras-chave do nosso texto dessa noite. Fizeram sinais. Vocês podem repetir comigo? Sinais. Aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos o barco a ponto de quase afundar. Na minha Bíblia está a ponto de quase irem a pique. Amém? O tema dessa mensagem, do qual nós vamos conversar nessa noite, é um barco inédito. Significa que quando nós falamos de algo inédito, é que Deus tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. E eu não tenho dúvida, obrigado meu filho, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus fará coisas muito grandes na vida daqueles que estão aqui nessa noite e daqueles que creem. Você crê nessa noite? Então você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Essa semana nós fizemos um gabinete e aí com as pessoas que nós estávamos batendo papo, a gente chegou a compartilhar o lado bom do outro barco estar encostado ao lado do barco de Simão Pedro. E aí na hora que a gente falou, o Senhor falou comigo: é aqui que eu quero falar com a minha igreja, é nesse ponto que eu quero falar com a minha igreja. E aí eu fui para casa, passou a semana, eu falei: Senhor, mas caramba, eu já vi pregarem, já pregamos sobre a pesca maravilhosa, onde nós sabemos que nos textos anteriores, textos 6, 5, 4, 3, a Bíblia diz que Pedro tentou pescar a noite toda, profissionais, com barcos bem equipados, preparados para suportar tantas toneladas ou quilos de peixe. E a Bíblia diz que eles passaram por momentos difíceis, porque como profissionais viraram a madrugada pescando, amanheceu o dia. E a Bíblia diz que eles não pegaram nada, mas Jesus escolheu um dos barcos para poder entrar. E ali abençoou aquele barco e disse: olha, sai um pouco, lança a tua rede, que a bênção chegará sobre a sua vida. A gente não vai falar sobre isso, senão a gente vai mudar o rumo da pregação. Mas uma coisa muito interessante é que havia mais barcos, não havia um só barco, havia outros barcos. E outros barcos também não tiveram sucesso na pescaria. Mas Jesus, ele não entra em todos os barcos, ele decide entrar em apenas um barco só e orientar aquele barco a fazer aquilo que ele mandou. Isso é muito lindo, muito legal, porque talvez Deus não tenha entrado no seu barco ainda, mas ele escolheu você. Aleluia! Isso é muito lindo, porque talvez Deus ainda não entrou na sua casa por completo, mas ele escolheu você. Ele escolheu você para ser manifesto o seu milagre. Ele escolheu você para manifestar o poder dele. Ele escolheu você para pregar as boas obras. Ele escolheu você para dividir, para compartilhar. Ele escolheu você para você dar as mãos. Ele escolheu você para te ajudar. Ele escolheu você para te chamar. Glória a Deus!
pregado e batido o martelo, falado que cuidado com as alianças que vocês têm feito. Aliança tem matado o povo de Deus, alianças erradas com pessoas invejosas, pessoas ciumentas, pessoas que querem ver o teu mal. Só que essa mensagem nos traz para um outro lado. Sabe, o que Deus quer nos trazer nessa noite é que ainda existem pessoas ao nosso lado, sinceras, honestas, que Deus tem colocado para nos ajudar, para nos auxiliar. E isso precisa ser valorizado. Talvez Deus colocou alguém do seu lado para caminhar com você, para te auxiliar no momento mais difícil da sua vida. E talvez você, de tanto apanhar, de tanto levar, de tanto você sofrer, de tanto você ser traído, você talvez hoje tenha rejeitado qualquer tipo de alimento que Deus tem colocado em nossas vidas. Mas o Senhor quer nos chamar a atenção para essa mensagem dessa noite e dizer para nós: valorize a pessoa que Deus está colocando do seu lado para caminhar junto contigo. Aleluia. Talvez são pessoas que você não dê nada. Talvez você espere pessoas assim, eloquentes, pessoas assim muito bonitas, assim bem parecido comigo. Não chega a ser tão bonito como eu, mas pessoas assim que chegam próximos. Talvez Deus tenha colocado pessoas ao seu lado que você olha e fala assim: Senhor, eu te pedi um socorro, e é isso que o Senhor trouxe para mim. É essa que o Senhor colocou na minha vida para caminhar, para compartilhar, para me ajudar, para me auxiliar num momento tão difícil. Talvez nós não enxergamos aquilo que Deus tem colocado ao nosso lado. A Bíblia diz que o barco de Pedro, de Simão Pedro, não havia apanhado nada, mas o barco do seu vizinho, aquele que estava do seu lado, também não tinha apanhado nada. E talvez nós olhamos sempre com um olhar de discriminação, porque nós queremos sempre que Deus encoste alguém do nosso lado, que seja maior do que nós, que seja mais bonito do que nós, que sejam mais elaborados do que nós. E Deus talvez coloque uma pessoa pequena do seu lado, mas é aquela pessoa pequenininha, aquela pessoa que você não dá nada para ela. Vai ser ela que vai te auxiliar, vai ser ela que vai te ajudar, vai ser ela que vai te levantar, vai ser ela que vai orar por você, vai ser ela que vai caminhar junto com você. É incrível porque Jesus, ele dá ordem somente ao barco de Pedro, mas no final de tudo nós vemos aqui que o outro barco encosta para auxiliar aquele barco, mas aquele barco que encosta ao lado do barco de Simão Pedro, ela estava na mesma condição, tinham fracassado a noite toda, em nada haviam apanhado. Talvez a pessoa que está do seu lado hoje é uma pessoa que tem fracassado, é uma pessoa que está passando por situações tão difíceis como você. Talvez Deus tenha colocado pessoas ao seu lado para caminhar, para te auxiliar, que tem enfrentado tanto tipo de dificuldade quanto você tem enfrentado. Talvez pessoas que estão enfrentando desafios iguais ou maiores do que os seus. E aí a gente espera uma pessoa que não tem desafios, uma pessoa que está ali pronta para nos ajudar financeiramente, espiritualmente, calorosamente, com um abraço. E aí Deus manda encostar um barco, que quando você olha para o barco, você fala assim: Senhor, mas esse barco está na mesma situação que o meu barco. Esse barco está tão ruim quanto o meu. Esse pessoal está tão ruim quanto eu estou ruim. Esse pessoal está vivendo um drama tão grande quanto eu estou vivendo um drama grande, Senhor. Como pode alguém que está passando pela mesma situação, ou uma situação pior do que a minha, me auxiliar num momento tão difícil? Essa é a pergunta que nós fazemos sempre. E aí a gente espera uma pessoa que está altamente capacitada. Sabe o que acontece? Existem pessoas que Deus coloca ao nosso lado, que vai nos auxiliar, que vai nos orientar, mas existem pessoas que Deus coloca ao nosso lado, que só vão nos ouvir. E às vezes a gente não precisa ouvir, mas o que a gente precisa é falar. Vocês compreendem isso nessa noite? Às vezes o auxílio de Deus não é para que Ele venha te aconselhar,
da sua vida, mas é para que aquela pessoa apenas sirva de escape para você. Aquela pessoa apenas sirva de um bom ouvinte para você, uma pessoa que pare e te ouça tudo aquilo que você está necessitando passar, tudo aquilo que você está precisando descarregar. A Bíblia diz que eles passam por uma situação difícil, porque o milagre foi tão grande que talvez aquele povo, aqueles barcos não tinham vivido ainda, e com certeza não, porque a palavra diz que os barcos quase foram a pique. Ou seja, eles não estavam preparados para receber aquilo que eles receberam da parte de Deus. Sabe, irmãos, em toda a sua história, em toda a sua vida, nós carregamos um peso. Nós carregamos um fardo, nós carregamos problemas, necessidades, e muitas das vezes nós vamos pedir auxílio ao Senhor dos Exércitos, e é necessário, porque eu vou orar a Deus, a orar ao anjo, se eu posso ir diretamente a Deus. Mas sabe o que acontece? Ele vai se manifestar, o seu poder vai se manifestar através daquela pessoa que ele colocou ao seu lado para caminhar com você. Isso é bíblico, isso é uma promessa. A Bíblia diz que ele fala: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas se Deus está comigo até a consumação dos séculos, por que eu não posso ver? Por que eu não posso tocá-lo? Por que eu não posso sentir? Porque Ele não se manifesta fisicamente para mim, é porque Ele está se manifestando fisicamente na vida daquele que Ele colocou ao seu lado. Aleluia! E aí nós lemos algumas partes, alguns trechos que eu pedi para que vocês vigiassem, prestassem atenção. E a Bíblia diz que o barco de Simão ficou pesado. O barco, eles arrastando a rede, aquele peso estava tombando o barco deles. E a Bíblia diz que eles pedem socorro. Um outro barco encosta ao seu lado. E eles conseguem começar a dividir o peso. Olha só, eles começam a dividir o peso. E aí eu compreendi aqui que nós nunca estaremos sozinhos, que Deus sempre enviará um barco para nos ajudar a suportar o peso da nossa história. Amém. Nem sempre estaremos sozinhos. Sempre terá alguém ao nosso lado que vai nos ajudar a suportar o peso. E aí a gente vai dividir aquele peso. Só que existe um grande detalhe. A Bíblia diz em Gênesis 12, versículo 3: eu, parte A, abençoarei aqueles que te abençoarem. Sabe o que acontece? No momento que aquele barco encosta para auxiliar Simão, Pedro e os outros pescadores, eles auxiliam, mas eles conseguem ser abençoados por Deus também. Aquele que se encostar ao nosso lado, aquele que estiver conosco, o Senhor ele há de abençoar através da vida daquele que nos abençoar, mas o Senhor abençoará a vida daquele que me abençoar. Sabe? E aí eu comecei a entender, pastor, comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, olha só, presta atenção. A Bíblia diz que a sua promessa para Abraão foi o seguinte: eu abençoarei aquele que te abençoar. E aí eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, mas como assim? Deus falou assim para mim: filho, eu sou justo. Eu sou justo. E aquele que te abençoar,
eu abençoarei. E eu falei, mas por que, Senhor? Porque Ele é merecedor. E Ele falou algo tremendo no meu coração. Ele falou, sabe por quê, filho? Porque eu não fico devendo nada a ninguém. Glória a Deus, Aleluia. Eu não fico devendo favores a ninguém. Então aquele que chegar ao seu lado para te abençoar, eu abençoarei, para ele ver que eu sou o Deus da sua vida, mas que eu sou capaz de ser o Deus da vida desse outro também. Você pode aplaudir em nome do Senhor. Deus não fica devendo favores a ninguém. Você gosta do lado do seu irmão e você começa a auxiliar o seu irmão, você pode ter certeza que algo inédito vai acontecer na sua vida. Eu fico devendo favores, você fica devendo favores, mas Deus não deve favores a ninguém. E aí eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, mas a tua bênção na vida daqueles homens foram tão grandes, ao ponto deles não conseguirem suportar a bênção. E o Senhor falou comigo assim, meu filho, olha só, nada do que eu faço é insuportável. Tudo que eu faço, o homem consegue suportar, porque aquilo que eu dou, ele suporta. Aleluia. Eu não faço nada daquilo que ele não conseguirá suportar. A Bíblia diz que eles chamaram para que fossem ajudá-los. Glória a Deus. A forma de Deus trabalhar em nossas vidas sempre será uma forma positiva no meio das suas maravilhas. É incrível isso. Porque todas as vezes que a gente vê um caos, a gente espera um caos diante de um desafio. A gente espera um caos diante de uma derrota. A gente espera um caos diante de um problema. Mas muitas das vezes Deus lança suas maravilhas e junto dela vem um caos. E aí Ele nos ensina a suportar, a saber receber aquilo que Deus está nos fazendo de benefícios. Olha aqui o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, olha isso, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Aqueles homens saíram com aquele barco para pescar, mas não imaginavam o que iria acontecer. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os sonhos de Deus não são os nossos sonhos. O que nós esperamos da vida, daquilo que a vida pode nos proporcionar, não é aquilo que Deus quer escrever na sua história. Talvez eles pensaram, nós vamos afundar. Por quê, Senhor? O Senhor me deu tanto peixe que eu não consigo suportar. Suas maravilhas foram tão grandes que eu vou sucumbir, que eu vou afundar. Por que tudo isso? Talvez eles pensaram como aqueles homens que ficaram no deserto. Para que me tiraram do deserto? Para morrer? Para que tiraram do Egito? Para eu morrer aqui no deserto? Sabe que Deus tem preparado coisas em nossas vidas daquilo que nós não podemos imaginar. Deus tem preparou coisas para aqueles homens que eles não poderiam nem imaginar e nem entender, e muito menos sonhar. Aqueles barcos eram barcos grandes de pesca, mas não estavam preparados para o milagre. A nossa vida é como um barco. A nossa vida é como um barco em alto mar.
A nossa casa é como um barco. E Deus nos ensina, através dessa palavra, através dessa mensagem, que o meu barco sempre deve estar preparado para viver o inédito de Deus. Pastor, mas eu não vivo o inédito porque você não preparou o seu barco. Pastor, eu tenho passado por situações difíceis, mas você pode ter certeza que em nenhum momento o Senhor Jesus te abandonou. Mas eu não sinto a presença dele, mas você pode sentir a presença do barco do seu vizinho. Ele está naquele barco. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer o inédito na sua vida, através daquele que está do seu lado, daquele que está fazendo uma boa aliança, cheia de boas intenções, daquele que te ama, daquele que não somente diz para você que é seu amigo, que pode contar com ele. Talvez ele não fale nada para você. Talvez a Bíblia fala que eles, quando viram que o bicho estava pegando, que o negócio estava feio, que o barco deles estava querendo afundar por tanta quantidade de peixe, a Bíblia diz que eles chamaram seus companheiros. Não foi qualquer tipo de barco, me ajuda, não. Foram os seus companheiros, aqueles que estavam na luta dia a dia, aqueles que estavam com eles todos os dias, aqueles que saíam juntos e cada um fazia a sua pesca, e quando retornavam estavam um do lado do outro, aqueles que compartilhavam a mesma dor, aqueles que compartilhavam as mesmas alegrias, aqueles que compartilhavam as mesmas manifestações de Deus na vida deles, aqueles que compartilhavam os mesmos milagres, aqueles que choravam juntos, mas nunca abandonavam uns aos outros. Amém. A gente não pode estar preso a pessoas que dão tapinha no nosso ombro e fala que te ama, mas quando você precisa, ela te abandona. Olha, ela é a primeira a falar mal de você. A gente precisa estar preso a pessoas que realmente querem caminhar com você, que realmente querem sofrer com você, que realmente querem se alegrar com você, que realmente querem dar um brado de vitória junto com você. Aleluia! Pessoas que realmente, quando vê você ter uma vitória, porque eu entendo, e essa expressão, essa passagem que Deus deixa para nós, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos ensina, é que quando você tem uma vitória, o meu coração tem que pular de alegria, porque eu preciso estar do seu lado. A gente é limitado, nós temos os limites. Os nossos limites não são como os limites de Deus. Até porque Deus não tem limite. Deus é ilimitado. E Ele é capaz de fazer qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer tragédia, em qualquer problema de enfermidade, em qualquer problema de falta de grana, em qualquer problema de falta de emprego, em qualquer problema de realidade, em qualquer problema de relacionamento. O Senhor consegue unir aquele que o homem poderia separar, o Senhor consegue unir. E talvez você tenha orado há muito tempo, você tem falado com Deus que você precisa de alguém que caminhe ao seu lado, que você precisa de um ombro, que você precisa de alguém que continue caminhando contigo, que encoste no seu barco e te pergunte, quer um auxílio, quer uma ajuda. Irmãos, preste atenção, se ninguém ainda encostou no seu barco para te auxiliar, porque ainda não é tempo de Deus para que isso aconteça. Sabe por quê? Porque Deus também não vai encostar qualquer um, não vai permitir que qualquer um se encoste ao seu lado, esteja com você. Deus pode unir dois fracassados para caminharem juntos, porque Ele já sabe qual vai ser o destino final dos dois fracassados. Ele vai tornar o choro e a alegria dos dois. Aleluia! Glória a Deus!
Aquele fracassado que encostou do seu lado, aquele que fracassou que encostou do seu lado, você vai falar assim, pô, caramba, Senhor, eu fracassei, tu encostou do fracassado, Deus vai falar assim, calma, meu filho, que eu vou usar ele para te abençoar, mas como eu não gosto de ficar devendo nada a ninguém, ele também vai ser abençoado. E nós não teremos mais 2 fracassados, nós teremos 2 vitoriosos. Aleluia! Glória a Deus! Eram 2 barcos fracassados. E quando saíram vitoriosos. Aleluia! Simão não chamou aquele barco à toa para estar do lado dele. A Bíblia diz que chamou como companheiros. Companheiros, me ajudem, que o negócio aqui está feio. Me ajuda a dividir. Olha só que lindo. Me ajuda a dividir essa bênção. Porque senão eu vou afundar. E as maravilhas de Deus foram tão grandes que a Bíblia diz que os 2 quase afundaram. E aí eu comecei a questionar a Deus e falei assim, Senhor, o escritor dessa passagem diz que o barco estava quase afundando. E Deus falou assim, ele escreve que estava quase afundando. E eu escrevo que eu estou dando uma oportunidade para a minha igreja, para entender que vocês não estão sozinhos. Aleluia! Glória a Deus! Ele escreve, o escritor se desespera e diz, olha, o barco estava indo a pique. E eu digo a você, meu filho, estou dando uma oportunidade para vocês, para mostrar que vocês não estão sozinhos. Glória a Deus! E aí eu falei com Deus, Senhor, mas por que? Ele diz assim, porque a minha palavra não volta vazia. Porque a minha palavra não traz sofrimentos, nem prantos e nem dores. Porque a minha palavra não traz fracasso. Porque a minha palavra traz esperança naquilo que tudo está perdido. A minha palavra traz fé quando você pensa que já não tem mais jeito. Aquilo que você chama de desafio, eu, assim diz o Senhor, chamo de treinamento. Você pode aplaudir o nome do Senhor. É a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que nos mantemos de pé. Você chama de desafios. E ele fala, filho, eu só chamo de treinamento, de capacitação. Eu não sei como é que vocês chegaram aqui nessa noite. Talvez Deus está querendo te dar uma resposta de oração nessa noite. Eu não sei. Eu não sei o que Ele quer dizer com essa palavra diretamente ao coração daqueles que estão aqui. Mas eu quero dizer que no meio de tantas dores, de tantas dúvidas, de tantos desafios e dificuldades, não foi por um acaso que Ele escolheu o seu barco para entrar, mas foi porque Ele escolheu você. Ele não entrou no barco de Simão porque Ele queria abençoar aquele barco. Ele entrou no barco de Simão porque Ele queria escolher Simão e os outros que estavam junto com Ele para serem os seus discípulos. Entenda que Deus ele não escolhe o teu sofrimento para entrar na sua vida. Deus não escolhe a sua casa, para entrar na sua vida. Deus não escolhe o seu biotipo para entrar na sua vida. Ele não precisa de nada disso. Ele não escolhe os seus bens materiais, a sua alegria, a sua tristeza para entrar na sua vida. Ele escolhe você. Ele não precisa das dificuldades que você está passando ou das alegrias que você está passando para Ele escolher entrar na sua vida, mas Ele precisa de você para Ele entrar na sua vida. Aleluia!
Eu venho até vocês porque eu te amo. Eu venho até vocês porque eu escolhi vocês. Amém? Amém. Amém? E para finalizar, lá em cima nós vemos que eles pediram ajuda. E eles disseram, os companheiros, o escritor fala, eles pediram aos companheiros do outro barco. É muito difícil o que nós vamos falar aqui, mas a palavra nos ensina. A gente tem muito a ver com aquilo que passamos ou vivemos. E muitas das vezes nós passamos sozinhos. Quando Deus nos chama para dividir, preste atenção, dividir com pessoas certas. Amém? Amém? Amém. Com pessoas certas. Não com pessoas milionárias. Não com pessoas lindas. Não com pessoas que têm tudo aquilo que você gostaria de ter, mas com pessoas certas. Talvez pessoas que estejam vivendo os mesmos desafios que você está vivendo. Talvez são pessoas que estão vivendo desafios maiores do que os seus. Mas Deus te chama para pedir socorro às pessoas certas. E sabe o que eu começo a compreender com tudo isso? Que a Bíblia diz que Ele chama os seus companheiros. Eles gritam pelos seus companheiros. Se são companheiros, eram pessoas certas, limitadas, na mesma dificuldade, no mesmo desafio, no mesmo fracasso. E quando eu li, ele falava com o Senhor, eu falei, Senhor, esse texto aqui, o que eu posso aprender? E ele falava assim para mim, aprenda a abrir a sua boca. Pare de se trancar. Pare de ficar dentro de um casulo, passando por desafios. Pare de ficar aguardando que a minha manifestação venha através de sinais e maravilhas. Porque eu me manifesto da maneira que eu quero, aonde eu quero e em quem eu quero. Isso significa que talvez pessoas que você menos espera são pessoas que vão te auxiliar, são pessoas que vão te ajudar. Mas para que elas possam ser abençoadas em te auxiliar, elas precisam que vocês gritem, companheiro, companheira, me ajuda aqui porque está dando ruim, está difícil, está difícil. O Senhor me abençoou, olha que lindo, o Senhor me abençoou com meu filho, mas o meu filho está me dando um trabalho daqueles. Ué, se é bênção, como é que está dando trabalho? É assim que a gente vê as maravilhas de Deus. Se é bênção, não poderia dar trabalho. Se é bênção, não poderiam fazer uma criação. Se é bênção, não poderiam caminhar por um caminho que nós não escolhemos para ele. Então não é bênção, meu filho. Então meu esposo não é bênção. Então meu esposo não, eu tenho esposa e meu esposo. Então a minha esposa não é bênção. Ou eu não sou bênção para minha esposa. Não é nada disso. Mas é porque as dificuldades vão aparecer. E muitas das vezes a gente vai precisar de um ombro, de alguém. Mesmo que tu fale assim, cara, não fala nada, fica calado. Deixa que eu falo com você. Porque eu preciso botar para fora. Eu preciso botar para fora. Porque quando você menos imaginar que você estiver pedindo auxílio, pedindo socorro, falando para aquela pessoa, Deus estará agindo na sua vida. Deus estará agindo ao seu favor. E talvez aquele que você menos imagina vai falar assim, eu tenho uma solução para esse problema. E você vai falar assim, você tem a solução, mas vai pensar, né? Você, e ele vai tirar todo o mapa, tudo mapeado.
daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí você vai entender realmente aquilo que Deus queria. Sabe por quê? Porque aquele, preste atenção, aquele que Deus colocar do seu lado estará no mesmo propósito que você. Aleluia. Aquele que Deus colocar ao seu lado estará no mesmo propósito que você. Aquele que Deus colocar ao seu lado estará no mesmo pensamento que você. Aquele que estará do seu lado, que Deus colocará do seu lado, estará no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma dedicação, nos mesmos sonhos e caminhará com você lado a lado até a volta de Cristo. Entenda o que a palavra está querendo dizer nessa noite. É aquele. Existiam outros barcos, mas Pedro escolhe os meus companheiros. Me ajuda aqui, porque vocês são as pessoas certas que irão me auxiliar. Pedro não sabia o que iria acontecer, e nem muito menos eles. Olha que interessante, Rafa. Os camaradas encostam para auxiliar Pedro, sem saber o que iria se suceder com eles. Mas sabe o que acontece? Quando você abençoa com a mão, Deus te abençoa com a outra. Quando você entrega seu braço, o Senhor te abençoa. Quando você auxilia, Deus te auxilia. Quando você presenteia, Deus te presenteia. Quando você oferta, Deus te oferta. Quando você pronuncia a palavra de bênção, Deus te abençoa. Mas aí talvez você está pensando agora nesse momento, eu quero terminar, mas o Senhor não deixa. Mas talvez você está pensando assim, pastor, mas eu estava com fulano do meu lado, com o ciclano, e na hora que eu pedi socorro, ele me deixou. É porque você não estava caminhando com a pessoa que deveria estar do seu lado. É porque você não estava caminhando com a pessoa certa. É porque talvez Deus não tenha colocado essa pessoa para caminhar com você. E aí eu comentava isso com minha esposa essa semana, em relação de relacionamentos. Relacionamento que eu digo não é casamentos de casais, mas são relacionamentos. Muitas das pessoas convivem sozinhas porque elas preferem viver sozinhas do que mal acompanhadas. E é por isso que o povo de Deus sofre. E é por isso que o povo de Deus se tranca. É por isso que o povo de Deus se cala, se fecha, fica como uma rosa fechada ali, é só um botãozinho de fora, não abre, não consegue se abrir. O tempo passa, ele continua, porque ele vai perdendo a confiança no homem, porque ele apostou, porque ele se declarou, porque ele pediu auxílio. Mas o problema é que ele pediu auxílio, ele se declarou, ele apostou em pessoas no qual que Deus não colocou do seu lado. Esse é o grande problema. Aquele barco que estava do lado de Pedro, que eram seus companheiros, ele estava ali porque Deus estava providenciando o auxílio. Ele estava ali porque Deus queria abençoar não somente a embarcação de Simão Pedro, mas abençoar aquela embarcação. Então Deus vai colocar pessoas ao nosso lado, no qual você vai poder contar, no qual você vai poder caminhar, no qual vão te abraçar, no qual vão te dar colo, no qual vão te dar carinho, no qual vão te entregar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, no qual vão te levantar quando você estiver caído. Porque esse é o nosso papel. O irmão, quando para do seu lado, é porque ele confiou em você, é porque ele precisa de um auxílio, é porque o barco dele está afundando, é porque ele precisa dividir. E aí você precisa entender que naquele momento você está sendo socorro bem presente na hora da dificuldade. Aleluia. É o socorro de Jesus. É o socorro de Jesus. Ei, esquece que Jesus não vai vir mais aqui.
Esquece, porque Jesus não vai aparecer andando sobre as águas. Esquece. Esquece. Porque Jesus ele vai voltar, mas quando ele voltar, ele não vai voltar para auxiliar, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Acabou, o sacrifício de Jesus foi único, daqui para frente é conosco. As promessas de Jesus foram únicas, daqui para frente é conosco. As bênçãos de Jesus foram únicas, e daqui para frente é conosco mesmo. Não adianta ficar esperando a volta de Cristo para ele te auxiliar, porque quando ele voltar, você já vai ter passado por tudo que tiver que passar, e ele vai falar: eu vim buscar a minha noiva, vem comigo, 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 porque eu sou o noivo adornado. Glória a Deus. Então a gente precisa ter essa sensação, a gente precisa compreender as motivações das Escrituras Sagradas. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Deus já usou pessoas para me ajudar, para me abençoar, que eu não imaginava que aquela pessoa poderia me ajudar. Sabe quando você olha para aquela pessoa de cima para baixo e você fala assim: cara, não tem condição, né? Não que a gente se exalte, mas não tem. Deus trabalha nisso, porque Deus ele escolhe quem ele quer, Deus ele chama quem ele quer, Deus monitora quem ele quer, Deus usa como auxílio quem ele quer. E teve pessoas que eu esperava um socorro: cara, esse cara vai me ajudar, essa pessoa vai me ajudar, oh Deus. E a pessoa virar as costas para mim e ir embora. E aí Deus fala assim: sabe o que é isso? Alianças erradas que você fez. Pessoas que você colocou no seu convívio que não era para você colocar. Pessoas que não era para você caminhar do seu lado, que não era para você contar os seus segredos, e você contou, e você permitiu. Sabe por quê? Porque eu não sou a sua aparência física, mas eu sou os corações. Foi isso que ele fez com Samuel na hora de escolher Davi. Samuel achava que o melhor de todos era o mais forte, aquele que estava mais preparado para reinar na visão de Samuel. E Deus manda chamar Davi, que era pequenininho, que era um pastor de ovelhas, que ninguém dava nada por ele. E Deus fala: não é esse não, eu quero aquele que está lá, ó, aquele pequenininho. São esses que Deus vai colocar do nosso lado. Glória a Deus. Talvez Pedro olhou para aquele barco e falou assim: meu Deus, tem tantos barcos aqui, esse barco aqui está furado, rapaz, está cheio d'água. Esse cara vive passando por situações. Como é que eu vou fazer agora? E talvez Deus soprou no ouvido dele e falou assim: chama ele, porque vai ser ele que vai te auxiliar. Vai ser ele que vai te confortar nesse momento mais difícil. Vai ser ele que vai te ajudar. E aí Pedro chama aquele barco gosta. A Bíblia diz que um milagre aconteceu. Eles quase foram ao pique. Eu fico imaginando quando aqueles dois barcos chegaram em terra firme, que começaram a puxar os peixes das redes, colocando eles para a areia, e não paravam de ter peixe, não paravam de ter peixe, não paravam de ter peixe. E o povo olhando e falando assim: eu não acredito que desses barcos saiu alguma coisa boa. Eu não acredito que desse lugar saiu alguma coisa boa. Sabe por quê? Porque é daqueles que a gente não espera que Deus vai usar. Você está aplaudindo o nome do Senhor?